Agora vai. Então, bem-vindos ao Centro Espírita Caibar de Souza Schutel, localizado no município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos. Quanto mais pessoas tiverem consciência da doutrina espírita, mais pessoas terão consciência de si mesma, porque nós somos espíritos e só nos conhecendo que nós vamos nos equilibrar, tá? Então se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. No nosso grupo do WhatsApp tem muito mais conteúdo espírita para todos que frequentam a nossa casa ou que estão à distância querendo participar de uma comunidade espírita. O nosso contato é o WhatsApp 13 98130 8408. E no rodapé do nosso vídeo você vai encontrar o nosso número do Pix. Dentro da sua possibilidade, você pode colaborar com as obras assistenciais da nossa casa que não fecha. É 365 dias por dia, 365 dias por ano de caridade, dando a todos oportunidade do trabalho e aqueles oportunidade de servir ao seu semelhante. Então vamos nos acomodar em nossas cadeiras, agradecer a Jesus, aos bons espíritos amigos que estão ao nosso lado e pedir à espiritualidade que nos proteja, nos guie, nos guarde e nos dê uma noite de paz, de amor e de harmonia e que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, aqui na terra, como na espiritualidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus Cristo. Nós pensamos que, por ser cristãos e espíritas, nós somos obrigados a conviver com o mal. É meu karma. Eu preciso passar por essa situação. Se eu não conviver com essa pessoa, eu vou reencontrar com ela em outra encarnação e vai ser pior. A doutrina espírita nunca falou isso. Não está em nenhum livro de Kardec, em nenhum livro de Chico Xavier, nem de Valdo Franco, nenhum ícone da doutrina espírita, falando que nós temos que nos sacrificar, que nos magoar, que nos adoecer em função do outro que não está equilibrado. Mesmo que talvez em outras encarnações, em outra oportunidade, nós fomos o causador desse desequilíbrio. Porque eu só me desequilibro se eu permito ser desequilibrado. Ninguém faz mal para mim se eu não permitir. Então, se eu permito que o mal me atinge, eu sou conivente com o mal que me exercem. Então eu não posso ter aquela pessoa que fez o mal para mim, ou se eu fiz algum mal para a pessoa, ser aquela pessoa que tem que ser punida o tempo todo. Porque todos nós estamos em aprendizado, todos nós estamos em processo evolutivo, todos nós estamos melhorando a cada dia. E a importância de nós termos dentro de nós a consciência de vivermos em paz faz com que nós tenhamos a certeza de Deus na nossa vida. E não há necessidade de eu procurar sofrimento. Eu tenho que ajudar, socorrer, colaborar, ser caridoso, mas eu não preciso carregar a pessoa nas costas. Eu não preciso me submeter a sofrimento. Isso não é evolução espiritual. Isso é eutanásia moral. Eu estou me matando, eu estou me sufocando. É um suicídio antecipado dos meus valores morais. Então eu não posso ter essa ideia de que é meu karma, eu tenho que assumir. Não é isso que o Espiritismo ensina. O Espiritismo é uma doutrina consoladora, de paz, de amor e de harmonia, e que nós temos que ter como meta a caridade, fazer o bem, ajudar o próximo, ser útil, isso sim, mas não em nenhum momento nos sobrecarregar. Inclusive até estudos espíritas apontam até no relacionamento mais íntimo, no casamento. Que adianta eu ficar convivendo com uma pessoa que me faz mal o tempo todo
não só no casamento, mas em amizade ou qualquer outra situação, e ficar com sentimento mal dentro de mim, com rancor, com pensamentos negativos, às vezes desejar coisas más para as pessoas, às vezes desejar coisas que não são edificantes para ela. Eu vou estar agravando a situação. Então o correto é me afastar. E muitas pessoas se perguntam, né? O que eu faço para afastar as pessoas que não são boas do meu convívio? Se afastando. Simples assim. Ah, mas é pai, é mão, irmã? Não tem problema. Nessa encarnação. Mas a verdadeira família é a família espiritual. Se aquele não te dá valor nessa encarnação, não deseje o mal, não faça o mal, mas procure quem te quer bem. Isso que a doutrina espírita nos ensina. Claro que nós temos que ir atrás, ajudar, colaborar, conviver, mas eu não preciso carregar a pessoa e levar para dentro de casa. Aquela pessoa que me magoa, que me machuca, eu não tenho que me submeter ao maltrato para me aproximar de Deus. Eu não tenho que me submeter aos gostos dos outros. A pessoa gosta, que nem no meu caso, eu não gosto de berinjela. Detesto berinjela. Mas as pessoas gostam de berinjela. Então eu vou querer comer, fazer um prato de berinjela para servir a pessoa porque ela gosta e eu não gosto? Eu sou obrigado a comer? Por que eu vou estar fazendo quando eu estiver mastigando a berinjela que eu não gosto? Qual é o meu pensamento? Qual é o meu sentimento? Eu estou fazendo uma coisa obrigada, contra a minha vontade, só porque eu acho que com isso eu vou me evoluir espiritualmente? Isso não é correto, isso não é certo. Quando eu tenho que fazer as coisas para o meu semelhante, tem que ser com a minha vontade, com o meu desejo de servir, com o meu desejo de ser útil, de fazer as coisas boas acontecerem para o meu semelhante, e não ficar me prejudicando para achar que com isso eu vou alcançar altas esferas espirituais. Não é o sofrimento que me aproxima de Deus, é o entendimento das coisas, o serviço do bem e a paz de espírito que eu tenho com a fé no futuro e a certeza do dever cumprido. Então, quando eu tenho essa fé no futuro e a certeza do dever cumprido, é sinal de que eu batalhei, que eu lutei, que eu fiz o meu melhor para aquela pessoa. Adianta, eu não gosto de uma pessoa, eu não gosto de cozinhar, aí de repente eu vou ser obrigado a fazer uma comida para uma pessoa. Que energia eu vou colocar naquele alimento? Que energia a pessoa vai ingerir naquele alimento? Eu vou preparar alguma coisa, eu vou deitar ao lado da pessoa, eu vou ficar ao lado da pessoa, sentado do lado dela. O que vai emanar do meu campo magnético, que é a minha aura, envolvendo aquela pessoa? Que energia minha vai estar envolvendo ela? Não é melhor eu me afastar, me tranquilizar, até a vibração da pessoa se melhorar e a minha também, aí a gente conseguir conviver numa situação melhor, nessa mesma encarnação ou encarnação futura? E às vezes não são inimigos de passado, como a doutrina espírita nos ensina, através de Kardec, no magnetismo. Às vezes a vibração da pessoa é diferente da minha vibração. Então a gente sai daquela fantasia, daquela ilusão. Foi meu inimigo do passado, então eu tenho que suportar. Eu fiz mal para ele. Não tem nada disso. São vibrações diferentes. Então o que Kardec recomenda? O que os magnetizadores que seguem Kardec puro, que Kardec era magnetismo puro, fazem? Recomenda ao casal ou aos amigos aplicar magnetismo no outro, para equilibrar a energia. Eu vou impondo minhas mãos, é claro que eu não vou fazer a cura, porque eu não tenho a técnica que os magnetizadores têm, mas eu vou estar tranquilizando o meu campo magnético com o campo magnético da pessoa, como se eu estivesse alisando a aura dela, não estou encostando no corpo, como se eu estivesse alisando o campo magnético dela, e ela faz isso comigo, e com isso nós nos hermanamos novamente, a vibração se equaliza. Então eu não preciso sofrer, como a gente sempre fala na doutrina espírita, que o sofrimento é uma opção do espírita, do encarnado.
e do desencarnado também. E se eu sei que o sofrimento é uma opção, eu não vou buscar a dor. Eu vou buscar conscientemente e racionalmente coisas melhores para a minha evolução e que eu possa conviver em paz com as outras pessoas. Então eu não tenho que aguentar as pessoas, aguentar o mau humor, a falta de respeito, a falta de consideração por mim. Então eu tenho que me blindar disso. E se eu não quero que o mal me atinja, eu tenho que escolher minhas companhias. Ah, mas a pessoa é minha amiga de infância, e daí? Ela não se melhorou, ela não se equilibrou, ela não se educou espiritualmente, nem mediunicamente, porque todos nós somos médiuns. As pessoas acham que médium é só aquele que está na casa espírita, tem nada a ver com isso. Nós somos espíritos, todos os espíritos encarnados são médiuns. Inclusive quando nós estamos no período que nós chamamos de sono, e nós nos desdobramos ou nos emancipamos do corpo físico, porque nós espíritos não dormimos. O nosso corpo também não dorme, ele se refaz das energias, das impurezas do dia a dia. Então nós entramos na dimensão espiritual e durante o sono, chamado sono, nós temos contato com pessoas desencarnadas, estamos sendo médium. Nós estamos intermediando. O médium é o intermediador. Não é a casa espírita que tem médium, é todo lugar tem médium. Todo mundo que tem um pé na vida material e intermedia de alguma maneira a vida espiritual é médium. E Kardec classifica como médium generalizado, que todos nós somos, e aquele médium ostensivo, que é aquele que tem contato espiritual com desencarnados com muita mais frequência. Então é aquele que escreve o tempo todo, é aquele que tem psicofonia o tempo todo, é aquele que tem a visão, a audiência, a clarividência e a vidência o tempo todo. Hoje pela manhã nós falamos no nosso vídeo o que é a diferença entre vidência e clarividência. Procure no nosso canal que você vai entender. Então nós vamos entendendo que todos nós somos intermediários. E se eu sou intermediário de Deus, dos espíritos, dos desencarnados, é claro que a minha vibração tem uma frequência, e essa frequência pode estar em dissonância com a frequência do outro. Então eu tenho que trabalhar isso de alguma maneira, mas eu não preciso conviver com essa frequência negativa, porque ela vai me desequilibrar. Imagina eu ter na minha cabeça, como as pessoas que não conhecem a doutrina espírita e não estudam, falar, mas a pessoa é ruim, mas é meu karma, eu tenho que conviver com ela. Mas ela tem pensamento negativo, ela detesta a pessoa, ela tem sempre pensamentos de raiva na pessoa. Se ela vai preparar alguma coisa para a pessoa, ela faz aquilo com uma vontade, coloca uma energia negativa. O que ela está ganhando com isso? Mais débitos. Porque ela está mandando a energia negativa para a pessoa. Ela está prejudicando o campo magnético daquela pessoa, automaticamente a aura vai ficar impregnada daquela pessoa, os chakras, que são os campos de força daquela pessoa, vão ser afetados por esse mal-estar vibracional que eu estou mandando e vão fazer a pessoa ficar adoecida. Então, que bem que eu estou fazendo? O que eu estou ganhando com isso? Nada. Então a doutrina espírita nos ensina a importância de nós termos a consciência e nos afastarmos dessas pessoas temporariamente para que depois ela se equilibre. Nós temos aqui o tratamento com vício. Muitas mães das que frequentam a nossa casa não é que largaram o filho, mas deixaram de ser aquela mãe que passa a mão na cabeça do filho. Aquela mãe que faz todas as vontades do filho. E o filho tem que crescer. E quando são internados em clínica, ou quando tem a sua vida jogada ao léu, viram moradores de calçada, que vêm buscar o tratamento na nossa casa também. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas amadurecem. Agora, se a mãe fica o tempo todo passando a mão na cabeça, tratando como um coitadinho e fazendo coisas absurdas que não vão surtir nenhum efeito positivo no amadurecimento espiritual e intelectual daquele ser que convive com ela está prejudicando a pessoa. Ela está jogando uma energia negativa naquela pessoa. Então, quando eu sei que eu preciso amadurecer,
e fazer o outro amadurecer, eu tenho que me distanciar. E essas mães fizeram isso. Se distanciaram do filho, não abandonaram. Abandono é uma coisa, se distanciar é outra. Se distanciaram do filho, socorrem quando necessário, ajudam quando necessário, pegam, levam para internação quando necessário, mas não mimam. Ah, meu filho está internado pela 5ª vez. Deixa ele lá. Ah, mas ele quer que eu vou visitar, hoje é Páscoa, hoje é Dia das Mães. Não vai. Deixa ele dar valor. Depois você aparece lá quando ele menos esperar. Aí você vai ver a reação dele. Então é essa estrutura que nós temos que ter na nossa vida de convivência com as pessoas, com amigos, no ambiente de trabalho, no ambiente profissional. Se eu não quero ninguém negativo do meu lado, eu me afasto dessa pessoa, mesmo que ela sente perto de mim. Eu estou mentalmente afastado dela. Ela pode estar na cadeira do lado no meu ambiente de trabalho, porque não tem outro jeito. O patrão, a empresa que eu trabalho me obrigou a estar do lado dela, mas eu me afasto mentalmente. Eu crio uma barreira em torno de mim e não permito que a negatividade do outro me atinja. Mas muitas pessoas fazem errado, vê a pessoa no buraco e quer entrar no buraco para tirar a pessoa, fica os dois no buraco. Ninguém vai tirar ninguém assim. O que a gente pode fazer, que nós aprendemos com a doutrina espírita, é quando alguém estiver no buraco, jogarmos a corda, mas ficarmos do lado de fora e ensinarmos a pessoa a segurar a corda enquanto nós puxamos ela. E como é que se puxa uma pessoa que está no buraco? Através do conhecimento que a gente leva para ela, através da mudança de comportamento que nós orientamos que ela se modifique, através de um diálogo sério e franco com essa pessoa, para ela enxergar os seus pontos negativos. Não estamos julgando ninguém, mas estamos sendo amigos sinceros. E com isso a pessoa vai saindo do buraco, ela vai se melhorando, e nós vamos realmente ajudando alguém. Porque se eu fico simplesmente do lado de uma pessoa que me estraga o dia, que me tem um sentimento pesado, que eu sinto uma energia pesada da parte dela, mas eu fico lá porque eu acho que aquilo é meu karma, eu não estou ajudando em nada. Estou piorando essa pessoa. Porque ela não vai se melhorar nunca, ela não vai se corrigir nunca, ela não vai trazer para si melhoras de existência. Então eu tenho que pensar o que a doutrina espírita me ensina, que é socorrer, mas não se envolver. Imagina nós na casa espírita. Nossa casa aqui funciona 365 dias por ano. Nós não fechamos nem no dia de Natal, nem no dia do Ano Novo. Quantas pessoas não chegam aqui com problemas emocionais? Imagina a gente se envolver emocionalmente com cada problema emocional que aparece aqui. A gente não aguenta, a gente vai ter um infarto, um derrame em breve. A gente não dorme. Então a gente orienta, coloca a pessoa numa maneira racional para enxergar a sua existência e o problema que ela está passando, e deixamos que ela siga seu caminho. Se ela quiser continuar com o tratamento, quiser continuar conversando conosco fora do tratamento, do dia de tratamento, que o nosso tratamento do magnetismo é muito demorado, a gente dá o tempo necessário da pessoa conversar, mas não tem uma conversa profunda. Mas ela pode vir nos outros dias e conversar com a gente. E nós vamos estar orientando exaustivamente. Não há problema conversar. Conversamos até o entendimento se fazer. Mas a pessoa tem que querer. Ela tem que buscar aquilo. E nós vamos respeitar se ela não quiser esse amparo. Nós vamos respeitar se ela não quiser esse socorro. Nós vamos respeitar se ela não quiser ter essa oportunidade de estar ao nosso lado. E conosco, auxiliando ela a se melhorar. Então é isso que nós temos que fazer dentro da casa espírita e no nosso dia a dia. Porque tem pessoas, como eu já falei em vídeos anteriores aqui, que acham que nós somos aterro sanitário. A pessoa ela se acha um caminhão de lixo e nós somos aterro sanitário para ela. Ela vai passando aqui e pega um problema, vai passando ali e pega outro problema, vai passando lá, pega outra dor, vai passando lá, pega uma desilusão, põe tudo na caçamba dela, aí ela encontra com a gente e despeja tudo. E nós absorvemos aquilo. Que autoestima é essa?
Isso não é ajudar. A pessoa vai ficar a vida inteira levando e trazendo lixo. Lixo mental, moral, intelectual para a gente. E nós precisamos ter a nossa estrutura emocional e psicológica íntegra para podermos auxiliar realmente aqueles que necessitam. Porque senão nós não vamos nos melhorar nunca. Então eu preciso ter dentro de mim a consciência de que ajudar é uma coisa, se envolver é outra. Tem uma coisa que eu falo aqui, uma frase, que até algumas pessoas podem criticar, mas é uma realidade. Aquela figura de Jesus carregando a pessoa na areia, aquilo é um absurdo. Jesus não tem que carregar ninguém. Ele vai ficar sempre carregando a pessoa nunca vai ficar de pé. Ele tem que apoiar a pessoa, colocar a pessoa ombro a ombro com ela e fazer ela caminhar como se fosse aquelas rodinhas de criança de bicicleta. Aprendeu a andar, tira as rodinhas. E a mesma coisa é Jesus. E nós seguimos ele como modelo e guia, amparamos a pessoa do nosso lado, caminhamos com ela, fortaleceu a perna, deixa ela caminhar. Senão como é que ela vai evoluir? Nós vamos deixar nossa evolução para apimentar a evolução do outro? Nós temos a nossa própria evolução. Nós não podemos viver a encarnação do outro. Independentemente de sermos espíritos criados para sermos ser gregário, viver em sociedade, nós temos que ter a nossa individualidade. É como um avião. Você está andando de avião, a aeromoça fala, vai cair as máscaras, ponha em você primeiro, depois você põe na pessoa do seu lado. Porque se você põe primeiro na pessoa do seu lado, você morre, você desfalece. Primeiro socorra você. Não é para a gente ser egoísta, egocentrista, só pensar na gente, não é isso. Mas a gente precisa se amar, ajudar-se e se envolver. Os espíritos evoluídos de alta envergadura que passam por todo o trâmite evolutivo e moral e intelectual que nós passamos, quando eles atingem a pureza espiritual e não precisam mais reencarnar, eles não se envolvem com a gente, nos auxiliam. Só vê na literatura espírita, no relacionamento espírita, como é que Emmanuel tratava Chico Xavier, como é que Joana de Ângeles trata Divaldo, como é que Camilo trata Raul Teixeira. E assim nós vamos sucessivamente. Não é com frieza, mas é seriedade. Eu não posso tratar a pessoa como um bebê, porque senão ela nunca vai sair do berço. E do berço ao túmulo nós temos um grande trajeto para fazer com as nossas pernas. E o outro não pode andar por nós. Ele pode nos auxiliar, iluminar nosso caminho, mostrar o caminho mais curto para a evolução, para a felicidade, mas ele não pode andar pela gente. Isso é amadurecimento espiritual. Isso é não se permitir ser aterro sanitário dos outros. Isso é se dar respeito, ajudar sim, colaborar sim, carregar nos ombros, nunca. E não é assim que nós aprendemos no Espiritismo. Que o próprio Emmanuel nos fala, através de Chico Xavier, a maior caridade que nós podemos fazer a um ser humano é dar a ele condição de não precisar receber caridade. A maior coisa, senão a pessoa não vai evoluir nunca. Então eu vou ajudar, mas eu não preciso de fazer a pessoa depender de mim. E na dependência não é só em matéria de cesta básica, alimento, que a gente ajuda aqui algumas pessoas, esporadicamente, dentro da necessidade da pessoa, a gente ajuda muita gente, mas não vicia. Todo mês eu tenho a cesta básica lá para buscar. Isso é vício. Não, eu tenho a cesta básica lá que me socorre, enquanto isso eu estou batalhando, eu estou fazendo um curso até na nossa casa, um curso profissionalizante, estou aprendendo uma profissão e depois que eu conseguir essa profissão não recebo mais a cesta básica. Isso tem que estar na consciência da pessoa. A pessoa não pode depender emocionalmente. Aquela música do Vinícius de Moraes, né? Sem você, meu amor, eu não sou ninguém, é lindo na poesia. Eu particularmente sou fã do Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes.
sei até o nome dele inteiro, não esqueci o nome dele, de tão fã que eu sou do Vininha. Mas não é certo. Claro que eu sou alguém sem a pessoa. Porque se eu depender da pessoa, eu não vou viver. Eu tenho que gostar de ter uma pessoa do meu lado que me acrescenta, que soma comigo, mas eu preciso respirar pelas minhas próprias vias respiratórias. Eu preciso andar pela minha própria perna. Eu não posso depender emocionalmente do outro, porque se o outro desaba, eu desabo junto. E fico os dois desabados. Então eu tenho que ter autoestima. Então eu não preciso afastar as pessoas de mim. Eu simplesmente me blindo, socorro, ajudo, faço a caridade, mas não me envolvo. É assim que nós temos que fazer. Não é ser frio, mas é ser objetivo e maduro espiritualmente. Então é importante que nós tenhamos essa consciência na nossa existência. O nosso sofrimento pelo outro não vai fazer o outro evoluir. Mas a nossa dedicação, o nosso carinho, a nossa caridade vai amenizar o coração e as dores físicas e morais dele. A gente tem que saber distinguir uma coisa da outra. E só através do estudo e do autoconhecimento que aprendemos a distinguir isso. Então vamos acomodando em nossas cadeiras e vamos para as vibrações. Vamos agradecer a Jesus, aos bons espíritos amigos, que eles entrem na nossa casa, que eles visitem a casa daqueles irmãos que nós gostamos tanto, aqueles parentes, amigos, aquelas pessoas que nós temos carinho, que vá até o nosso local de trabalho, remunerado ou voluntário, e possam estar lá, amparando, auxiliando, protegendo, retirando os miasmas, as energias negativas, e inclusive aqueles irmãos enfermos que porventura levamos até o ambiente em decorrência da nossa má vigilância, em decorrência do nosso mau pensamento, em decorrência do nosso mau comportamento, que eles sejam retirados e levados a diversas casas de oração. E que os bons espíritos nos ajudem, nos abençoem e protejam a todos do nosso lar, os encarnados que convivem conosco, os desencarnados que lá estão, que a gente jura de pé junto que não está, mas se a porta bate, se o vento sopra mais forte, a gente se enfia debaixo da cama. E também aqueles animais e plantas, seres vivos que convivem conosco. Que tenhamos uma excelente semana e todos os dias tem muito vídeo para você no nosso canal. Se inscreva, curta, compartilhe. Que os bons espíritos estejam com todos, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus Cristo.